Apague as luzes. Deixe a noite envolver o quarto como um lençol pesado. Ouça. Passos leves no paralelepípedo, o farfalhar de uma coleira, o estalo seco de dentes sobre pele. Uma mordida, pequena, inesperada, e o mundo da pessoa que a recebe muda de um dia comum para uma vigília que dura semanas. É essa a história aterrorizante da raiva. Não um monstro com presas, mas um processo silencioso que avança por dentro. Um veio de escuridão que transforma medo em febre, saliva em símbolo, rumores em julgamentos. Nesta noite, vamos percorrer estradas de barro, salas de templos e corredores de laboratório. Vamos ouvir juramentos religiosos e o clamor das balas de canhão. Vamos acompanhar a ciência aprendendo, tropeçando, acertando. Mas antes, imagine a mordida. Sinta o cheiro da terra úmida e o gosto ansioso do ar. Porque a história que vou contar começa há milênios, e cada era deixou suas marcas. Nos primeiros registros que a humanidade deixou para si mesma, a mordida já inspirava leis e rituais. Tábuas de argila e papiros amarelados falam de cães que andavam soltos, de animais que mordiam sem motivo aparente, e de comunidades que tiveram de decidir como responder. Não era apenas um problema de saúde, era um problema de convivência, de medo compartilhado, uma questão que envolvia sacerdotes, curandeiros e magistrados. Entre casas de barro e mercados, havia quem sugerisse que a saliva tinha algo como uma alma ferida, que o cão, possuído por espíritos de fúria, transferia aquilo que carregava em sua boca. Outras vozes, mais práticas, recomendavam isolamento do animal, cautela, mas a linha entre o sentido comum e o supersticioso nem sempre era nítida. No Egito, os papiros médicos registram ferimentos e tratativas, limpar, cobrir, rezar. A ideia de que havia uma força intragável circulando através da mordida era velha, mas também havia gestos repetidos e concretos: amarrar, vigiar, escapar do animal que saliva. Em cidades mesopotâmicas, regras municipais surgiam para lidar com cães errantes, com punições variando conforme as consequências da mordida, às vezes compensações materiais, às vezes ostracismo. Nestas fileiras dessas medidas, há algo que nos soa moderno: a tentativa de conter um risco coletivo por meio de normas coletivas. Nesses primeiros capítulos da nossa história, ciência e superstição conviviam lado a lado. A observação empírica já se insinuava, mas o sentido do que se via ainda era emoldurado por deuses e por imagens de castigo. As narrativas que as sociedades teciam transformavam o animal mordedor em símbolo. Entre gregos e romanos, a figura de Lissa, a fúria que enlouquece e atinge os cães e os homens, era parte do imaginário. Poetas descreviam a saliva espumosa, a boca aberta, a agitação. Jurisconsultos registravam episódios em que pessoas feridas terminavam ostracizadas ou recebedoras de rituais. A medicina antiga, apesar de carregada de teorias humoriais e de interpretações místicas, também observava padrões. Quem era mordido por um cão que já havia atacado outros parecia seguir um curso parecido: febre, inquietação, mudanças de comportamento. Plínio, em sua escrita enciclopédica, e outros naturalistas da antiguidade notaram essas repetições. Galeno, com sua autoridade médica, discutia as influências dos humores, e ainda que a explicação estivesse longe do que hoje sabemos, havia um esforço claro de descrever, classificar e até ensinar como lidar com feridas. Mesmo com esses passos iniciais rumo à observação, a reação social seguia muitas vezes o caminho da lenda. Em aldeias e vilas, quando uma pessoa começava a salivar, a comunidade se revezava entre a compaixão e o terror. Havia quem isolasse, quem expulsasse, quem consultasse o templo. E quando o medo superava a razão, surgiam atos de violência, exumações, exorcismos, julgamentos. Na Europa medieval e no início da Era Moderna, as histórias sobre lobisomens e vampiros ganhariam força em parte por esse mesmo medo mal compreendido. Um homem ou animal inquieto, com mordidas inexplicáveis, podia se transformar numa prova para um tribunal de superstição. Aqueles que hoje identificamos como vítimas de uma doença viral, à época eram frequentemente lidos como possuídos ou amaldiçoados. A imagem do vampiro, com sua sede noturna, alimentou pavor e práticas drásticas.
Relatos de comunidades que abriram túmulos e perfuraram cadáveres com estacas, atos terríveis que hoje entendemos como resposta cultural ao medo do inexplicável, nasceram nesse terreno fértil entre doença e mito. Ao mesmo tempo, haviam respostas públicas menos espetaculares e mais administrativas. Mandatos municipais para amarrar cães, para confinar os animais que mordiam, para impor coleiras e mordaças. As cidades começaram a perceber que a convivência com cães demanda regras e que quando essas regras faltam, o risco se espalha. Na transição para o Renascimento, a observação voltou a ganhar tração. O renascimento do estudo anatômico e a circulação ampliada de textos trouxeram médicos que descreveram casos com maior acuidade. Cirurgiões aprenderam a cuidar de feridas com técnicas melhores de limpeza. Alguns hospitais islâmicos e centros médicos no mundo árabe, com tradições clínicas sólidas, registravam e transmitiam práticas que salvavam infecções secundárias e complicações. Pensadores como Fracastoro começavam a tecer ideias sobre contágio. Não ainda microscópios, não ainda vírus, mas a intuição de que certas doenças se propagavam por meios não necessariamente visíveis. A ciência, passo a passo, foi empurrando a superstição para a margem, sem nunca conseguir erradicá-la completamente. Mesmo assim, o folclore manteve sua força. Em aldeias remotas, as noites ainda eram povoadas por histórias sussurradas. Não saia sem lâmpada, não permita que crianças brinquem com cães desconhecidos, observe a saliva e os olhos. Essas histórias cumpriam uma função prática e também reforçavam o medo. Aos olhos de quem vivia com pouca medicina e pouca proteção estatal, a raiva era uma sombra fiável, rara o suficiente para ser temida, presente o bastante para exigir atenção. No século XVIII, à medida que lentes e lupas amadureciam, alguns pesquisadores começaram a colocar as primeiras pedras de um caminho que levaria ao entendimento moderno. Mas foi no século XIX, quando a ciência experimental ganhou instrumentos e metodologia, que a raiva passou de lenda a objeto de investigações sistemáticas. Em laboratórios frios e cheios de frascos, cientistas começaram a buscar o agente invisível que fazia os animais e pessoas mudarem. Nem tudo foi linear. Havia disputas, interpretações erradas, hipóteses que se provaram equivocadas. Ainda assim, o cenário era outro. Já não bastava invocar os deuses ou fechar um portão. Havia frascos, agulhas e protocolos que exigiam decisões éticas e coragem. Em pequenas aldeias, porém, o cotidiano continuava igual. Vou te apresentar alguns rostos. Uma mãe que, 3 dias após a mordida de um cão, encontra o filho inquieto, recusando água. Um pastor que abandona seu rebanho antes que alguém note que um dos cães está mancando e latindo sem parar. Um menino que correu por uma rua de paralelepípedos com a perna sangrando, indiferente à gravidade do gesto, porque ninguém naquela rotina sabia o que uma mordida poderia desencadear. Essas vinhetas exibem a intersecção entre o pessoal e o estrutural, entre a vulnerabilidade individual e a resposta comunitária. A história da raiva sempre foi, em grande parte, uma história de desigualdade. Quem tinha acesso a cuidado médico e, mais tarde, a vacinas, era poupado. Quem vivia em margens, pagava com vidas. Se voltarmos aos relatos históricos com olhos de quem busca padrões, veremos que as respostas coletivas moldaram a trajetória da doença. Cidades que impuseram regras para cães reduziram surtos, comunidades que ignoraram sinais, pagaram caro. E no fim das contas, a maior mudança veio não de mitos nem de orações, mas da aplicação sistemática de conhecimento, observação, registro, replicação de procedimentos. Esse movimento foi lento e por vezes cruel. Havia experimentos realizados sem o consentimento que hoje exigimos. Havia interesses militares e econômicos em jogo. Mas também foi onde surgiram as primeiras estratégias de proteção que hoje reconhecemos como prevenção pós-exposição. Entre os muitos passos dessa jornada, há descobertas que parecem pinceladas de claridade num quadro sombrio. Cientistas começaram a notar que havia, na célula nervosa, um caminho preferencial. O agente que seguia a mordida não corria livremente pelo sangue como outros invasores. Ele ascenderia pelos nervos, como um viajante que toma trilhas secretas até o centro que comanda o corpo. Essa observação mudou tudo. Mostrou que o que matava tinha uma maneira particular de se deslocar, uma estratégia que exigia respostas específicas. A imagem do ladrão que segue os fios do corpo ajudou a formular hipóteses sobre incubação, sobre por que havia casos que demoravam semanas, meses, até que sintomas irrompessem. Ao se aprofundar nas décadas definitivas do século XIX, chegamos às salas de laboratório onde técnicas novas surgiam. Microscópios mais apurados começaram a revelar estruturas até então escondidas.
Em meio a essa busca, um patologista descobriu certos corpúsculos dentro de neurônios, pequenos corpos que, quando presentes, pareciam associar-se à doença. Mais tarde, esses achados seriam conhecidos como corpos de Negri, em homenagem a Adelt Negri, que os descreveu. A descoberta forneceu uma ponte entre a observação clínica e a anatomia microscópica, um sinal palpável, mesmo que não fosse a prova final do agente causal. Para a medicina da época, isso representou esperança. Para a comunidade, significou mais argumentos para combater a superstição. Para os que cuidavam do cuidado, trouxe perguntas. Como tratar alguém que já apresenta sinais? Seria possível salvá-lo depois que o ladrão havia chegado ao centro de comando? Essas perguntas não ficaram sem resposta, mas as respostas vieram em etapas, muitas delas dolorosas. A necessidade de testar, de experimentar, levou a situações éticas complexas. Em alguns casos, tentativas foram feitas em animais, outros em humanos desesperados. A linha entre a experimentação e a caridade era fina. O debate ético se intensificava. Qual risco era aceitável quando a alternativa era quase certeza de morte? Enquanto médicos e cientistas discutiam, a população observava com olhos arregalados. Uma notícia de sucesso, uma criança poupada após receber uma nova forma de tratamento, podia mudar a opinião pública, e um fracasso amplificar o pavor. E aqui voltamos ao menino que já mencionei, a criança com a perna ferida. Imagine que, em outra manhã, um carrinho balança suas rodas numa rua de Paris, e um pai aflito carrega o filho até uma clínica. A cidade fervilha de debates, hospitais, instituições de caridade, cientistas recém-formados e leigos curiosos. É nesse ambiente que figuras cruciais se destacam. Alguns defendiam abordagens profiláticas imediatas, limpar, cobrir, dar proteção passiva, enquanto outros trabalhavam para entender o agente invisível. Essas discussões, por vezes controversas, criaram a base institucional que viria a se chamar medicina preventiva em larga escala. Ao mesmo tempo, as políticas públicas começaram a se desenhar com mais clareza. Governos locais, confrontados com surtos que ameaçavam seu funcionamento, tomavam medidas que iam desde a regulamentação do comportamento animal até campanhas de remoção de populações caninas consideradas perigosas. Essas medidas variaram. Algumas foram eficazes por reduzir a circulação de animais risco. Outras, movidas por pânico ou interesses eleitorais, causaram destruição desnecessária e feridas sociais duradouras. A história da raiva é também a história de como sociedades escolhem proteger, ou punir, seus membros mais vulneráveis. Enquanto isso, a ciência continuava sua progressão. Anecdotos clínicos e registros minuciosos abriram espaço para que no final daquele século que transformou ferrovias e cidades, surgissem tentativas metodológicas de prevenção. Pequenas vitórias científicas foram acompanhadas por grandes debates públicos. E, sobre o burburinho dos cafés e o cheiro de solventes nos laboratórios, pairava uma pergunta inquietante. Seria possível criar uma barreira entre a mordida e a morte? Seria possível ensinar o corpo a resistir, mesmo depois de ser ferido? A resposta para essa pergunta começaria a se delinear com maior nitidez. Mas antes que possamos atravessar essa ponte e encontrar nomes que entraram para a história, médicos que ousaram administrar vacinas experimentalmente, institutos que organizaram campanhas em larga escala, meninos que se tornaram símbolos de uma virada, precisamos entender o terreno que levou até ali. Precisamos reconhecer como a sombra das lendas moldou reações, como práticas municipais protetoras coexistiram com atos de crueldade, e como a observação paciente, lenta e perseverante transformou um medo ancestral em problema técnico. E então, em desafio público. Nesta encruzilhada de mitos e método, a narrativa da raiva atingiu um ponto de inflexão. E é exatamente nesse ponto que as luzes começam a mudar. Trabalhadores de laboratório limpam seus bisturis, letras em jornais de província falam de um menino que recebeu um tratamento inédito, e instituições nascem com nomes que hoje ecoam como marcos. Lugares dedicados não apenas a curas milagrosas, mas à ciência cotidiana, às horas repetitivas de pipetar e observar. A história passa do campo para o hospital, do medo coletivo para a experimentação institucional. O que se seguirá será uma sequência de atos corajosos, controvérsias e descobertas que transformarão nossa compreensão e nossa capacidade de agir.
Mas antes de entrar nesses episódios decisivos, convém que você respire fundo, sinta o peso da noite novamente. E reconheça que apesar de todo o terror que a palavra raiva carrega, há um fio que a ciência foi tecendo. É um fio feito de observações, instrumentos e decisões humanas, fragilmente resistente, mas capaz de segurar vidas. Se esta narrativa já tocou algo em você, se a imagem daquela mordida ainda ressoa, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo. Compartilhe esta noite com alguém que gosta de histórias que misturam medo e curiosidade. Hoje você foi levado até o limiar, onde mito e método se encontram. Logo, cruzaremos juntos o portal que levou à primeira vacina após exposição e as controvérsias éticas que a acompanharam. Mas antes de atravessarmos, vale um passo atrás, voltar a examinar, com cuidado, o que chamamos de raiva, quando a ciência ainda não tinha nome para o inimigo. Volte comigo ao laboratório inicial, aquela época em que a palavra vírus sequer tinha o peso que tem hoje. Maneiras de testar eram rudimentares, muitas vezes brutais. Animais eram usados para entender transmissão, raspagens, inoculações, observações que hoje nos parecem duras, mas que, no contexto da época, eram caminhos para salvar futuros. Pesquisadores, às vezes solitários, às vezes em equipes pequenas, anotavam sinais, sequência após sequência, até identificar padrões que se repetiam em espécies distintas. Foi nesse ritmo de tentativa e erro que emergiu uma ideia central, que havia agentes minúsculos que preferiam o sistema nervoso e que atacar estes agentes cedo poderia, talvez, mudar o curso da doença. E então surgiram relatos de casos que pareciam desafiar as expectativas antigas. Animais que sobreviveram a inoculações experimentais, pessoas tratadas pouco depois da mordida que escaparam do pior. Esses relatos circularam, inflamaram debates e, em alguns casos, serviram de combustível para campanhas públicas. Cidades começaram a criar protocolos. Quem tivesse sido mordido procuraria tratamento imediatamente. Animais suspeitos seriam observados. Comunidades seriam alertadas por meio de cartazes e reuniões públicas. A raiva deixou de ser apenas uma maldição local e entrou no horizonte das políticas de saúde pública. À medida que a rede de conhecimento se expandia, também aumentava a complexidade das decisões. Testes diagnósticos começaram a ser desenvolvidos. Microscópios mais precisos permitiam visualizar alterações celulares. Técnicas de coloração mostravam estruturas que antes eram invisíveis. Cada avanço técnico vinha acompanhado de perguntas logísticas. Como produzir vacinas em escala? Como distribuir proteção em áreas rurais e pobres? Como equilibrar a pressa pela segurança com a cautela ética? Essas questões rompiam fronteiras, exigindo que cidades, estados e até países lidassem com um problema que era simultaneamente médico, social e político. O que nos trouxe até aqui foi uma sucessão de pequenas revoluções, observações clínicas mais rigorosas, registros mais confiáveis, instituições dispostas a testar hipóteses e a arcar com riscos. Mas também tivemos erros, políticas desalinhadas, campanhas que deixaram populações à margem, decisões movidas pelo pânico em vez da evidência. O balanço entre acerto e falha construiu o caminho que levaria aos episódios decisivos do fim do século XIX e início do XX. Casos que se tornaram símbolos de esperança, personagens que assumiriam o papel de mediadores entre ciência e sociedade, e o nascimento de organizações que viriam a coordenar respostas em larga escala. E ainda assim, enquanto essa engenharia social e biomédica se desenhava, as aldeias continuavam a abrigar suas histórias. Um pai em uma vila costeira pode ter ouvido falar da possibilidade de tratamento, mas não conseguia pagar a viagem até a cidade. Uma mulher numa periferia urbana é avisada por uma placa, mas não encontrou alguém disponível para levá-la a um posto. A linha entre conhecimento e acesso mostrava-se desigual. A ciência podia criar a solução, mas a sociedade precisava garantir que ela chegasse a quem mais precisava. Esse nó, o da desigualdade, seria uma marca persistente na história da raiva. Não se resolve apenas com descobertas de laboratório, mas com decisões políticas e logísticas que definem quem vive e quem morre. Agora, as luzes do laboratório acendem. Uma porta se abre para uma sala onde o cheiro de álcool é forte e, naquela sala, figuras se movem com pressa e cautela. Algumas delas fariam escolhas que atravessariam décadas. Administrar uma vacina experimental a uma criança desesperada, organizar campanhas de vacinação canina em larga escala, defender, às vezes contra o ceticismo público, medidas que salvavam vidas. Nomes apareceriam nos jornais, manchetes dramáticas anunciariam sucessos e fracassos, e instituições nasceriam com missões que ainda hoje permeariam nossa forma de lidar com zoonoses.
É nesse limiar que deixamos por hora o passado distante e nos preparamos para um capítulo que mistura ousadia científica, dilemas éticos e transformações institucionais. A história que segue contará sobre a primeira aplicação sistemática de profilaxia pós-exposição, sobre o julgamento público de métodos novos e sobre como, passo a passo, a ciência tomou para si a tarefa de desmascarar algo que antes era apenas temido. Mas antes de prosseguir nessa trilha, sinta ainda uma vez o ruído sutil, a coleira que balança, o vento que leva a poeira, os murmúrios de uma cidade que busca respostas. Essas são as notas de fundo desta história, e nos próximos instantes comunicarei episódios que mudaram para sempre a relação entre mordida e destino. Essas são as notas de fundo desta história, e agora a porta se abre para um capítulo em que o medo encontrou um rosto humano, e a ciência, por mais hesitante, decidiu falar de igual para igual com a morte. Pense em Paris no fim do século XIX. Ruas ainda enlameadas pela chuva, carruagens correndo sob lâmpadas de gás, jornais com manchetes que misturam espanto e promessa. É nesse cenário que a figura de Louis Pasteur se ergue, não como mágico, mas como alguém disposto a testar uma ideia perigosa. E se fosse possível ensinar o organismo a resistir ao ataque, mesmo depois da mordida? Se em vez de esperar a doença aparecer, pudéssemos intervir nesse silêncio entre ferida e febre? O episódio que melhor encarna essa virada começou de fato com uma criança. Joseph Mister, um menino francês, foi ferozmente atacado por um cão quando tinha 9 anos. A cena, pai carregando o filho, sangue nas mãos, a corrida até o médico, já é para muitos uma imagem arquetípica. O pânico, a súplica, a procura por alguém que soubesse o que fazer. Mister recebeu de Pasteur um protocolo experimental, uma série de injeções destinadas a despertar no corpo um escudo antes que o agente chegasse ao centro nervoso. O tratamento funcionou. O menino sobreviveu. O que parecia milagre aos olhos do público foi, para Pasteur e seus pares, o resultado de hipóteses testadas e de uma aplicação rápida de medidas profiláticas pós-exposição. A vitória, contudo, trouxe consigo perguntas filosóficas e éticas. Era legítimo testar um procedimento novo num ser humano, ainda que o prognóstico sem tratamento fosse quase certo? Onde traçar a linha entre coragem científica e overreach? Essas interrogações não desapareceram com o sucesso. Pelo contrário, passaram a acompanhar cada avanço subsequente. O caso de Mister ajudou a consolidar a noção de profilaxia pós-exposição, a ideia de que podemos interromper um processo mortal se agirmos rápido, e motivou a criação de instituições dedicadas ao estudo e à produção de vacinas. Nasceu uma infraestrutura, institutos, laboratórios, coleções de relatos clínicos, protocolos que se refinaram com o tempo. Antes de prosseguir, volte à imagem da mordida como um fio que puxa o invasor para dentro de túneis nervosos. A biologia do agente que hoje chamamos de vírus da raiva explica por que a intervenção precoce faz sentido. Não se trata de um invasor que se espalha livremente pelo corpo em todas as direções. Ele prefere viajar pelos nervos, um movimento lento, mas inexorável, rumo ao sistema nervoso central. Essa estratégia cria uma janela de oportunidade, em muitos casos, há tempo, dias, semanas, às vezes meses, entre o contato inicial e o momento em que o vírus atinge o cérebro. É nesse intervalo que a profilaxia pós-exposição age, mobilizando anticorpos e pontos de defesa antes que o agente alcance seu alvo definitivo. No caminho entre as descobertas microscópicas e as decisões na clínica, houve marcos e desvios. Adèle Negri, no começo do século XX, descreveu pequenos corpúsculos dentro de neurônios, os corpos de Negri, que, quando presentes, eram um indício forte da doença. Mais tarde, com o avanço das técnicas, entendeu-se que aquele nem sempre era um marcador universal, mas a sua descoberta foi crucial para impulsionar a anatomia patológica e para conectar o quadro clínico com o que se via ao microscópio. À medida que os métodos se afinavam, outros instrumentos emergiram, colorações que evidenciavam antígenos, imunofluorescência que brilhava sob a luz azul dos microscópios, técnicas de PCR capazes de detectar fragmentos do material genético do vírus e, mais adiante, o sequenciamento que nos permitiu mapear linhagens e trajetórias geográficas do agente. A compreensão científica traduziu-se também em uma descrição clínica mais precisa. Hoje sabemos que a raiva apresenta tipicamente duas formas, a furiosa e a paralítica. Na forma furiosa, uma agitação extrema pode surgir, acompanhada de sensibilidade ao som, luz e, clássica e dramaticamente, hidrofobia, o pavor de engolir água, que se manifesta em espasmos musculares ao tentar beber. É uma imagem que alimentou mitos por séculos, a boca espumando, o medo do líquido, o corpo em guerra.
Na forma paralítica, a progressão é mais silenciosa, com fraqueza e paralisias que se espalham até envolver os músculos responsáveis pela respiração. Em ambos os quadros, quando os sinais neurológicos se instauram, a chance de recuperação é extremamente baixa. Por isso a ênfase, sempre, na prevenção pós-exposição. E é nesse ponto que surgem as controvérsias que recolhem olhares e discussões até hoje. Em 2004, um caso chamou o mundo. Diana Gizzi, uma jovem de Wisconsin, tornou-se a primeira pessoa documentada a sobreviver à raiva clínica sem ter recebido a profilaxia antes do aparecimento dos sintomas. A equipe do Children's Hospital of Wisconsin, liderada em parte por médicos como o Dr. Rodney Willoughby Jr., aplicou um protocolo experimental que ficou conhecido como Milwaukee Protocol. Induzir um coma farmacológico, controlar a atividade cerebral e administrar antivirais, na esperança de que o corpo tivesse tempo para montar sua própria defesa. O caso de Diana trouxe alívio, esperança e, logo em seguida, debate. Ao longo dos anos, tentativas de reproduzir o sucesso mostraram que a sobrevivência pós-sintomática continua sendo a exceção, não a regra. Alguns pacientes tratados com variações do protocolo não sobreviveram, outros tiveram sequelas graves. A discussão ética reapareceu. Até onde é aceitável submeter pacientes a experimentações intensas quando a taxa de sucesso é baixa? Resumindo, a história clínica acumula avanços impressionantes e recorda limites dolorosos. A medicina aprendeu a diagnosticar com precisão crescente, por meio de testes imunológicos e moleculares. Aprendeu a mapear as linhagens do vírus, desenvolveu vacinas seguras e eficazes para humanos e, crucialmente, para animais. Ainda assim, a notícia mais importante, do ponto de vista prático, permanece simples e firme. A profilaxia pós-exposição, quando acessível e aplicada corretamente, salva vidas. Quando isso não chega, a doença segue sua marcha, impiedosa. É aí que o palco da saúde pública ganha dimensão. A raiva não é apenas um problema médico, é um problema de políticas, logística e escolhas coletivas. Ao longo do século XX, vários países implementaram campanhas maciças de vacinação animal, principalmente de cães, porque eles são responsáveis pela grande maioria das mortes humanas por raiva no mundo. Essas campanhas provaram ser extraordinariamente eficazes. Em regiões onde a cobertura vacinal canina atingiu níveis altos e sustentados, os casos humanos declinaram quase até a eliminação. Exemplos notáveis existem. Países da América Latina, em programas coordenados interinstitucionalmente, reduziram drasticamente a incidência humana e canina, com campanhas de vacinação e controle de populações, parcerias entre Ministérios da Saúde e de Agricultura e monitoramento contínuo. No Serengeti, iniciativas integradas entre conservação, saúde humana e veterinária mostraram que o controle em populações animais selvagens e domésticas pode proteger pessoas e ecossistemas. Porém, nem todas as histórias são de sucesso. A raiva permanece endêmica em muitas partes do mundo, especialmente em áreas rurais da África e da Ásia. Há razões práticas e econômicas para isso. Vacinas humanas custam. Vacinas animais precisam ser administradas em massa. A logística de frio, cold chain, transporte e pessoal qualificado cria barreiras. E, frequentemente, comunidades isoladas ficam sem acesso a centros de saúde que ofereçam profilaxia após exposição. A consequência é cruelmente previsível. As mortes por raiva se concentram onde o sistema de saúde é mais frágil. As estatísticas estimam em dezenas de milhares o número anual de mortes preveníveis, um número que pesa como uma acusação contra a desigualdade global em saúde. Do ponto de vista ético e de governança, a resposta global tem tentado se organizar. A iniciativa Zero by 30, coordenada por organizações internacionais em parceria com governos e ONGs, estabeleceu a meta de eliminar as mortes humanas por raiva transmitida por cães até 2030. É uma meta ambiciosa, mas baseada em evidências concretas. Se vacinarmos cães em larga escala e garantirmos acesso racional à profilaxia pós-exposição para as pessoas, a eliminação é factível. O conceito One Health, integração entre saúde humana, animal e ambiental, tornou-se central nessa estratégia, porque a raiva é, por excelência, um problema de interface entre espécies. Ainda assim, transformar metas em realidade exige mais do que boa vontade. Requer financiamento sustentável, cadeias de suprimento que cheguem onde o asfalto termina, campanhas de educação que respeitem culturas locais e mecanismos políticos que assegurem que vacinas sejam produzidas, embaladas, refrigeradas e distribuídas. Requer também que as prioridades locais sejam ouvidas. Em algumas comunidades, as pessoas precisam de programas que combinam vacinação com outras intervenções de saúde para que a aceitação aumente.
A integração entre governança internacional, governos locais e atores comunitários é o núcleo operacional de qualquer campanha bem-sucedida. No ambiente científico, o futuro oferece novas ferramentas que prometem reduzir as barreiras logísticas e ampliar o alcance. Monoclonais, anticorpos produzidos em laboratório, têm sido desenvolvidos como alternativas às imunoglobulinas tradicionais, que em muitos lugares são escassas ou caras. Vacinas mais estáveis termicamente podem aliviar o problema da cadeia do frio. Vacinas orais para populações de vida selvagem e para canídeos urbanos podem facilitar campanhas em larga escala. Tecnologias de ponta, como plataformas de mRNA ou vetores virais, podem acelerar desenvolvimento e produção. Há também potencial para produção local, fábricas regionais capazes de atender demandas nacionais com custos menores e maior autonomia. Entretanto, cada inovação traz desafios. Monoclonais tendem a ser mais caros inicialmente. Vacinas mRNA exigem infraestrutura que algumas regiões não têm. Produção local pede transferência de tecnologia, investimento e confiança. Além disso, há barreiras regulatórias e de propriedade intelectual, que, se não geridas com senso público, podem perpetuar desigualdades. Por isso, a ciência, por si só, não basta. É preciso que as inovações sejam pensadas desde o início com equidade em mente. Preços justos, protocolos adaptáveis a ambientes com poucos recursos, treinamento e suporte técnico. Ao mesmo tempo, a história nos ensina que as soluções técnicas precisam estar acompanhadas de comunicação responsável. O medo que alimentou mitos de lobisomens e vampiros hoje se transforma em receio por procedimentos médicos, rumores sobre vacinas e desconfiança institucional. Campanhas eficazes combinam transparência, participação comunitária e mensagens que não minimizem o risco nem prometam milagres. Explicar, por exemplo, que a profilaxia pós-exposição funciona quase sempre quando administrada a tempo, mas que a raiva clínica é quase invariavelmente fatal, é uma mensagem que exige tato. O objetivo é gerar ação, procurar atendimento, vacinar animais, e não pânico nem fatalismo. Voltando ao fio narrativo, enquanto médicos e políticos desenhavam estratégias, veterinários, agentes de campo e comunidades trabalhavam no chão, batendo de porta em porta, abrindo postos de vacinação, treinando brigadas. Em muitas campanhas, voluntários locais foram a chave. Pessoas que ensinaram os vizinhos a reconhecer sinais, que ajudaram a convencer donos de animais a levar seus cães para vacinar, que reforçaram a importância de lavar feridas e procurar assistência. Essas ações cotidianas, repetidas milhões de vezes, constituem o verdadeiro tecido que protege sociedades de surtos. Ao falar de campanhas históricas, não podemos esquecer das ações controversas, culling massivo de cães em algumas cidades, decisões motivadas por pânico que sacrificaram vidas e laços entre humanos e seus animais. A história registra esses episódios com crítica necessária. Muitas vezes, o extermínio em massa foi contraproducente, deslocou populações caninas, prejudicou programas de vacinação e feriu comunidades que dependiam dos animais para a companhia ou trabalho. A lição é clara: políticas devem ser baseadas em evidência e sensibilidade social. Remoção de animais só é justificável em contextos muito específicos e sempre combinada com estratégias de vacinação, controle reprodutivo humanitário e engajamento comunitário. Pense agora nas paisagens onde a raiva circula menos visivelmente. Matas onde morcegos hospedam variantes de lissa-vírus, fazendas isoladas com raposas e guaxinins, regiões onde a mudança no uso do solo aproxima pessoas de reservatórios animais. A ecologia do vírus é complexa. Animais selvagens desempenham um papel crucial em manter ciclos da doença em determinadas regiões e intervenções exigem compreender esses ecossistemas. Em alguns lugares, a distribuição de iscas vacinais para raposas ou guaxinins tem conseguido reduzir a circulação do vírus em espécies selvagens, protegendo, por consequência, populações humanas. Mas toda intervenção em ecossistemas pede cautela. A melhor solução é muitas vezes integrada, envolvendo conservação, saúde pública e comunidades locais. Ao olhar para o mapa atual, percebemos linhas de sucesso e manchas de vulnerabilidade. No sul da Ásia e em parte da África subsaariana, continuam as falhas de acesso que perpetuam mortes evitáveis. Em países onde o sistema de saúde é forte, a vacina humana pós-exposição e as vacinas caninas reduziram a incidência a níveis quase nulos. O contraste é, de fato, um espelho das desigualdades globais. As ferramentas existem, o desafio é fazê-las chegar aonde mais são necessárias. E então chegamos ao presente imediato.
Em muitos laboratórios, cientistas trabalham em anticorpos monoclonais que possam substituir as imunoglobulinas humanas, desenvolvem vacinas que resistam à temperatura ambiente, testam protocolos intradérmicos que economizam doses. Organizações globais reforçam parcerias para multiplicar centros de produção de vacinas e para treinar profissionais de saúde em locais remotos. A meta Zero by 30 funciona como um norte político e técnico, um compromisso que, se honrado por financiamentos e vontade política, pode transformar a realidade de dezenas de países. Mas enquanto se desenham planilhas e orçamentos, a prática cotidiana continua a ser o que salva vidas. Lavar rapidamente uma ferida com água e sabão, procurar assistência médica, vacinar cães em comunidades, informar-se em fontes confiáveis. Essas ações simples, repetidas, somadas a campanhas de saúde pública bem desenhadas, foram responsáveis por quedas impressionantes em muitas regiões. A prevenção é, afinal, um heroísmo diário, discreto, pouco espetacular, mas incrivelmente eficaz. Nosso percurso histórico encontra agora a contradição final que dá forma à moral deste conto noturno. O terror que a raiva inspirou por séculos não precisa ser inútil. Ele pode ser traduzido em vigilância informada e em políticas que protejam os mais vulneráveis. Em vez de relatos que descrevem execuções e exumações movidos por pânico, podemos contar histórias de comunidades que vacinaram seus cães, de governos que investiram em cadeias de frio, de laboratórios que transferiram tecnologia para produzir vacinas localmente. Podemos contar e agir de acordo a história de que a prevenção é uma tarefa coletiva, tão rotineira quanto fechar uma janela antes da tempestade. A lição prática desta longa travessia é, paradoxalmente, reconfortante. A ciência não promete milagres, mas constrói pontes. Ela transforma medo em procedimentos, lenda em política pública, pavor em estratégia. E você, que ouviu esta história no silêncio de um quarto, pode levar para fora da noite uma responsabilidade modesta e potente. Saiba onde procurar ajuda em caso de mordida. Apoie, quando puder, campanhas de vacinação animal em sua comunidade. Eduque amigos e familiares sobre a importância de procurar atendimento imediato. Essas ações não têm glamour, mas têm eficácia. Elas são, na verdade, o antídoto mais eficaz contra a raiva. Antes de fechar esta noite, é bom lembrar os rostos que cruzaram nossa narrativa. Sacerdotes que tentaram exorcizar o mal, mães apavoradas que procuraram remédio, cientistas que arriscaram hipóteses em laboratórios escuros, crianças que se tornaram símbolos de esperança, veterinários que percorreram vilarejos em campanha. Cada um desses personagens compõe um mosaico onde o conhecimento foi, gradualmente, esculpindo um caminho para fora da superstição. E quanto ao futuro próximo? Imagine um mundo em que vacinas mais baratas e estáveis sejam produzidas regionalmente, em que anticorpos monoclonais estejam disponíveis nas unidades de referência, em que campanhas de vacinação canina alcancem comunidades remotas e em que a educação pública transforme o medo em ação. Esse mundo não é utopia inalcançável, é uma sequência de decisões políticas e investimentos técnicos. É resultado de prioridades colocadas pelos governos, de parcerias com organizações internacionais e, sobretudo, de comunidades que escolhem proteger seus membros mais vulneráveis. Apague, portanto, por um momento, as luzes da ansiedade. Deixe que a trama se acomode na cabeça como um cobertor frio que passa a esquentar. A raiva que por tanto tempo foi um espectro invisível e temido, foi sendo desmascarada, olhada nos microscópios, compreendida nas clínicas, combatida nas ruas. Ainda há muito a fazer, principalmente para garantir que quem vive em periferias e aldeias tem acesso ao que já sabemos funcionar. Mas o caminho está traçado. Prevenção, vacinação, educação e governança integrada. Se esta história mexeu com você, se a imagem do menino que correu por uma rua de paralelepípedos ainda ecoa, considere dar um passo prático. Na descrição deste vídeo, há links e recursos confiáveis, onde você pode aprender mais sobre profilaxia pós-exposição, sobre campanhas de vacinação em sua região e sobre como apoiar organizações que trabalham para erradicar a raiva humana. Compartilhe esta narrativa com alguém que precise ouvir que o medo pode ser convertido em ação. E, quando as luzes se apagarem e o quarto ficar só com o tic-tac do relógio, lembre-se, há pessoas acordadas, em laboratórios e postos de saúde, que mantêm a vigilância para que a noite seja segura. Dorme agora com essa certeza serena. O terror tem rosto, mas a prevenção tem mãos.
e são mãos que trabalham todos os dias para proteger vidas.